Agora sim, Augusto vai entrar daqui a pouquinho. Só mais um pouquinho que já está aí entrando, viu? Augusto! Finalmente! Ai, que coisa boa, viu? Bom te ver. Desculpa aí, eu tive algum problema aqui que eu tentei mandar o convite, mas parece que não deu certo. Parece que o vírus pegou até na internet mesmo, Pois né? é, você já pensou? Muito obrigado, viu, Augusto, pela sua disponibilidade para essa Claro. conversa. Tem muita gente, estava muito interessado que a gente batesse esse papo e Sim. espero que seja uma bênção para muitas pessoas. Amém, Hernandes. Obrigado. Você sabe, é sempre bom estar com você e revê-lo e juntos servirmos ao nosso Deus. Deus continue te abençoando e te Amém. usando aí nesses dias difíceis Amém. que estamos passando. Eu tenho tido a alegria, Augusto, de percorrer o Brasil, como você também, e eu tenho muitos testemunhos, assim, alguns deles até repasso para você, da bênção que sua vida, seu ministério tem sido para milhares e milhares de pessoas no Brasil e fora dele. Então, a Bíblia diz: a quem honra, honra, e eu quero, nesse momento, honrar você, pelo reconhecimento que tenho do valor da sua vida, do seu ministério, da sua influência, levando as pessoas a amar a palavra de Deus e a servir a Cristo com integridade de coração. Amém, Hernandes. É só a graça de Deus mesmo. E vindo aí da sua parte, eu fico muito grato a Deus. Deus tem te abençoado muito, muito, muito. E Augusto, está deixa eu aqui lhe fazer contigo. uma pergunta, meu amado. Você que é um homem que conhece as Escrituras e conhece a história, qual tem sido a leitura que você tem feito desta pandemia que assola as nações e atinge fundamentalmente a área da saúde pública e trazendo esta grande recessão econômica que está por vir? Qual a leitura que você está fazendo dessa situação? Hernandes, tem muitas ramificações, é muito complexo. O que a gente sabe, pelo menos no meu entendimento, é que embora nós não tivemos ninguém profetizando que viria isso, né? Como Ágabo profetizou que viria aquela fome, ninguém não teve profeta para nos dizer isso. Entretanto, nós não precisaríamos, porque o Senhor Jesus tinha nos avisado de Exato. que até a segunda vinda dele, o seu retorno, sinais que apontam para a segurança desse retorno haveriam de acontecer, entre eles catástrofes desse nível. Sim. Não é a primeira catástrofe que abalou o mundo, não é? E com certeza não será a última, a não ser que o fim realmente de todas as coisas se aproxime. Exato. Então, a minha leitura é que esse tipo de coisa acontece para Deus mostrar a fidelidade e a certeza das palavras de Cristo, quando ele predisse a sua vinda. Acontece para mostrar o grande poder de Deus, porque nos reduz ao pó. Nós vemos como, de repente, em meses, toda a estrutura humana, toda a segurança que o homem tinha construído, podemos dizer assim, o reino desse mundo, eles foram abalados Das suas estruturas. todas as suas estruturas. E também como elemento de purificação da igreja. Essa é a hora de separar verdadeiro profeta de falso profeta, de verdadeiro crente de falso crente. Essa é a hora de purificar teologias que não resistem a esse tipo de teste histórico. Essa é a hora dos crentes se quebrantarem, pedirem perdão, esquecer diferenças menores e juntos procurar de Deus alívio. Aí eu creio que Deus usa para trazer muita gente aos pés dele, gente que se converte. Embora muita gente, como a gente vê no livro de Apocalipse, você melhor do que ninguém sabe disso, muita gente, a Bíblia diz lá, que com os flagelos eles mordiam a língua de dor, mas não se arrependeram de suas obras. Tem gente que vai endurecer, Hernandes, no meio de tudo isso. Infelizmente. O sofrimento, aquele adágio popular que diz: quem não vem por amor, vem pela dor, não tem amparo nas Escrituras à luz desse texto de Apocalipse. Não tem não, porque mesmo sofrendo, tem gente que não vai se humilhar diante de Deus e não vai reconhecer que ofenderam a Deus e que precisam de arrependimento, infelizmente. Augusto, muitas pessoas comentam que numa situação de calamidade pública mundial,
alguns questionam a questão ou da soberania de Deus ou do amor de Deus. É claro que nós não ficamos abalados com isso na nossa fé, reconhecemos que Deus é Deus, não foi pego de surpresa, ele não está em apuros, mas que resposta você daria a uma pessoa que questiona numa hora dessa, seja a soberania de Deus ou o amor de Deus? O questionamento da soberania de Deus é indevido, a não ser que a pessoa não creia na Bíblia. Quem mandou o dilúvio? Quem mandou as pragas do Egito? Quem é que mandou os exércitos inimigos e epidemias sobre a nação de Israel como aviso? É claro que foi Deus. Deus faz isso. Por que ele faz isso? Porque esses flagelos são enviados por Deus como parte dos que a gente chama das penas temporais, dos castigos temporais que Deus dá aqui à humanidade. E não adianta a pessoa questionar a justiça de Deus, porque Deus seria injusto se houvesse algum inocente. Mas não tem. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não tem um único inocente na raça humana. Não tem. Portanto, os juízos de Deus, eles são justos sobre nós. É isso que a gente tem que reconhecer. Deus não está fazendo injustiça nenhuma. Na verdade, ele tem sido misericordioso, porque o que a gente merece era a destruição imediata. Era o juízo eterno, já aqui e agora. Deus nos avisa com essas coisas do juízo pior que está para acontecer, que é exatamente as penas eternas. Então, ele não é injusto, não está sendo injusto. Na verdade, ele está sendo misericordioso, porque ele dá uma sobrevida. No meio de tudo isso, a gente ouve o Evangelho, a gente se conforta, a gente experimenta a misericórdia de Deus. E, é claro, ele é soberano, é ele que manda. Quem mais mandaria? Quem é que tem o controle? Quem é que criou os céus e a terra, né? Então, nós estamos tranquilos nisso aí. E eu queria que era bom que as pessoas entendessem isso, né? Porque se Deus não manda, vamos dizer, se Deus não é aquele que está por detrás, para que orar a ele, então? Vamos pedir, vamos orar a ele para quê? Ele não tem nada com isso? Então não faz sentido, né? Os crentes, quando estão de joelho, tudo acreditam na soberania de Deus, pode ter certeza. Exatamente. E é um ponto importante, né, Augusto? Eu estava essa semana meditando sobre a mensagem de Apocalipse, mormente lá das trombetas, das 7 trombetas, e as trombetas, ao soarem, retratam o juízo parcial de Deus a um mundo que virou as costas para ele, atingindo a terra, o mar, os rios, os astros, os homens. E, de fato, é como se fosse uma trombeta de Deus demonstrando ainda a misericórdia de Deus, chamando o homem ao arrependimento, a voltar-se para ele enquanto não chega esse juízo pleno. É assim que eu tenho entendido também, Hernandes. Eu creio que é Deus avisando na sua misericórdia, dizendo que o juízo dele está próximo e que nós temos que nos arrepender, crer no Evangelho, emendar os nossos caminhos, como igreja, purificar o que precisa ser purificado na igreja. O que, aliás, se você me permite, eu queria até te ouvir também, né? Na sua visão, como fica... O que você acha que vai mudar como igreja? O que é que precisa mudar como igreja? Augusto, veja bem, eu penso que as crises na história, as angústias, sejam elas de uma perseguição, ou seja ela de uma epidemia ou pandemia, quanto essa que estamos vivendo, as crises nunca abalaram a igreja. Ao contrário, a igreja sempre saiu mais fortalecida desses momentos. A igreja, às vezes, se fragiliza mais na bonança do que na adversidade. Então, os tempos de adversidade e as crises são como que o útero de onde nascem os grandes avivamentos históricos. E a minha expectativa e esperança é que a igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja que conhece a Cristo e ama a sua palavra, possa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque o juízo começa na casa de Deus. E nós tenhamos um despertamento espiritual genuíno, profundo, que nações como as nações da Europa, que outrora abraçaram o cristianismo e que hoje, de certa forma, não abraçam mais o genuíno evangelho, que retornem para Deus e que a igreja possa ser mais quebrantada, mais humilde e possa voltar-se, como você muito bem disse, à sã doutrina,
porque numa hora como essa, as doutrinas que foram forjadas no laboratório do enganoso coração do homem não se mantêm de pé, não se sustentam. Verdade. Então, essa é a nossa oração, essa é a nossa expectativa, que a igreja saia mais quebrantada, mais depurada, mais comprometida com os valores eternos e mais engajada também na obra missionária, na obra evangelística e também nos atos de socorro aos necessitados. Sim, eu tenho orado por isso também, até pela minha própria vida, isso também tem impactado a minha própria vida. E eu tenho sido bastante desafiado a rever minhas seguranças, porque é tão sutil, Hernandes, você sabe, de repente a confiança da gente, ela começa a se apoiar na segurança financeira, nos bens que a gente tem, e de repente a gente vê isso tudo ameaçado de ir embora, e aí então a fonte da nossa verdadeira confiança é que fica exposto. Eu creio que isso vai ser muito bom para ajudar o crente verdadeiro a sondar o seu coração e saber em que é que ele realmente confia, qual é a esperança dele, em que é que a sua fé está firmada. E é isso que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida da igreja, entre outras coisas. E o fervor evangelístico, sem dúvida, que você falou, essa é a hora da gente lembrar que é um mundo desesperado, completamente perdidos, confiando na ciência, que a ciência uma hora está dizendo uma coisa, uma hora está dizendo outra, confiando nos governos. É interessante, né, Augusto, que parece que há um tripé no mundo de muita confiança, que é a riqueza, a ciência e o poder político. Essas três pernas, essas três colunas da confiança do homem ficaram completamente abaladas, né? O dinheiro não está resolvendo, a ciência não está resolvendo, o poder político não está resolvendo, e com Puxa, tá, a conexão, eu acho que a minha está caindo, viu? Vamos esperar um pouquinho. Para o homem que ele é vulnerável, não importa quanto dinheiro ele tem ou quanto conhecimento ele possua, ou quanto poder ele tem nas mãos, né? Então, essa situação vem para, de certa forma, retratar minha conexão está ruim humana. aqui, eu não estou conseguindo te acompanhar direito, mas eu acho que eu ouvi aí uma parte. Eu não consigo te ouvir. Está muito ruim minha conexão. Não, minha internet está ruim mesmo. Mas você está me ouvindo? Está me ouvindo? Consegue? Não. Só um minutinho aqui. Vou tentar ir para outro lugar. Parece que é contigo, Hernandes. Desativa o chat. Você sabe desativar aí os comentários? Sabe como? Mais uma vez, acho que agora vai entrar novamente. Vamos ver se fica melhor. Muito bem, conectando. Pronto. Augusto. Volta aí. Hernandes, vê se consegue desativar os comentários, que aí diminui um pouquinho. Isso. Vem cá, Tiaguinho. Eu vou pedir uma ajuda universitária aqui, viu? Desativa o comentário aqui, por favor. É facinho. Desativar comentário. Perfeito. Já está. Deixa eu ver. Pronto. Espera um pouquinho só, Augusto. Vou desativar aqui. Tem uma tarde toda para isso. Isso, agora desativou. Pronto, graças a Deus. Aí vai dar uma... Eu não sei se você conseguiu ouvir o que eu falei.
Eu perdi praticamente tudo. Então, deixa eu só repetir. Por Eu favor. estava dizendo o seguinte, que parece que o mundo confia num tripé, Ah, sim. que é a Economia, riqueza, poder político e medicina. Sim, eu me isso, a lembro. ciência. Isso. Então, esse tripé não se sustenta, porque a riqueza não resolveu, a ciência ainda não resolveu e o poder político também não. Né? Então, isso prova que, como você disse no início, basta Deus mover a mão dele e o mundo todo entra em colapso. A esperança do homem entra em colapso. Uhum. Eu creio que alguém já disse que esse coronavírus vem como um grande mensageiro da Uhum. falibilidade humana, Uhum. da impotência humana, da incapacidade humana. Uhum. Então, o homem precisa baixar um pouco a bola e reconhecer que ele é homem. Agostinho de Uhum. Hipona dizia: quando eu sei que Deus é Deus, eu sei que o homem é homem. E é Verdade. necessário que a gente reconheça isso hoje, né? Sim. E esse é o efeito que eu gostaria muito que acontecesse no coração das pessoas, apesar de todo o sofrimento, né, que elas vão passar. E isso esse tipo de... É um ciclo, né, Hernandes, na história. O Aham. homem começa a elevar o seu coração, a sua arrogância diante de Deus, Deus vem e abate ele. O homem, né, se quebra, se humilha, depois a tendência do nosso coração é exatamente essa: ídolos, fazer ídolos no lugar de Deus. O ídolo da ciência, que você falou, dos Uhum. recursos financeiros e da política. O Uhum. ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. E nós adoramos estas coisas, colocamos nossa esperança. E às vezes isso é tão sutil, que é preciso Deus chegar batendo para que a gente sacudir, né, o coração da gente, para que a gente perceba que, de fato, há ídolos no nosso coração. E Deus aborrece a idolatria, tudo aquilo que toma o lugar dele. Ele Uhum. quer, de fato, ser o nosso Deus e reinar sobre nós. Por isso essas coisas têm chegado e, com muita dor e sofrimento, a gente está na expectativa de que produza o efeito necessário, Exato. especialmente em quebrantar os nossos corações, e que começa em mim, né? Começa em mim. Começa na gente. Augusto, nós estávamos falando sobre a igreja. De que maneira você entende que a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja protestante, sairá dessa crise? Qual a sua expectativa e como você está vendo a reação? Você tem acompanhado tantos pastores, você tem visto tantas pessoas nesse momento de angústia, de dor, onde do isolamento social Uhum. não permite que as igrejas se reúnam nos templos, que os cultos públicos aconteçam. Como é que você está vendo essa situação? Como é que a igreja está se comportando e como a igreja deverá se comportar quando estas calamidades passarem? Sim. Hernandes, eu vejo assim, eu não sei muitos outros, eu tenho tido muito contato mais com pastores como você, como eu, que somos reformados na nossa teologia, e eu tenho sentido um questionamento sincero, né? Uma pergunta sincera a respeito do nosso sistema reformado. Você sabe que na Igreja Reformada a coisa gira muito em torno do pastor, da atuação do pastor e tudo, né? E o que a gente está vendo, agora é que nessa crise a membresia da igreja tem se movimentado. Pelo menos aqui na minha igreja, eu sei de outras igrejas também, É aconteceu um verdade. movimento sem precedentes. Antes o pessoal vinha domingo para a igreja, participava do culto. Agora estão telefonando, estão formando grupos de reunião, estão fazendo devocionais entre si, fazendo máscara, fazendo o possível, se cuidando, os membros da igreja se cuidando. Então, Aham. é importante isso para a gente lembrar que a igreja ela não pode ser centrada no trabalho dos pastores somente. Mas tem que ter uma mobilização e envolvimento dos membros, e é numa hora dessa que eu percebo que muitos colegas pastores estão vendo a necessidade. Outra coisa que a gente está percebendo, que muitos pastores estão percebendo, é a importância dos pequenos grupos.
Exato. Não é que o pessoal está se reunindo nas casas, é que eles fazem grupos naqueles aplicativos de reunião, né? Até Isso. 30 pessoas, né? 40, E 20 as pessoas, reuniões estão acontecendo, né? direto, direto. E aí, mais comunhão entre os membros. Então, isso está sendo bom para a igreja reformada, para as igrejas mais tradicionais, de darem uma olhada mais nisso, né? Como é que que a igreja pode funcionar, sim, deve funcionar com os membros e o envolvimento de todos, não só do pastor, os presbíteros, que às vezes só iam para a reunião para causar problema, agora pastoreando também, liderando reuniões e tudo, né? Então, eu creio que se a igreja é reformada, as igrejas mais tradicionais, né, elas levarem a sério o que está acontecendo, talvez a gente possa ver uma quebra do que a gente chama de clericalismo e mais uma movimentação das igrejas. E isso também, Augusto, tira também um pouco essa questão da sacralização do templo, né? Pois é. Muitas pessoas acham que sem o templo não tem igreja. A igreja não depende do templo para ser igreja. Nada. Os templos só vieram depois de Constantino, no século IV, do século I até o III, a igreja se reunia em casa, em todo lugar. Exatamente. E a gente está vendo isso acontecer. Então, isso vai ser importante, talvez, para a gente pensar se a gente não tem investido demais na estrutura das coisas, quando com mais simplicidade a gente poderia estar fazendo um trabalho. Então, é isso que eu acho que vai ser. Eu queria que a Igreja Reformada pensasse nisso. Por outro lado, agora vamos pensar nos outros irmãos também. As igrejas que têm pregado a teologia da prosperidade, Hernandes, elas têm que repensar seriamente. Porque eles falam de prosperidade o tempo todo. Não teve ninguém para avisar. Por que profetiza só prosperidade, né? Ano de bênção e tudo? Não tinha ninguém ano passado para profetizar que ia ter uma fome, uma praga, como o profeta Ágabo fez. Por que só tem profeta de prosperidade? Por que não tem profeta que traz o povo para se humilhar, para dizer Deus dá e ele tira? E da mesma forma que ele pode dar prosperidade, ele pode dar dias difíceis. O povo não está preparado, Hernandes. E outra ele está coisa... desesperado. Essa teologia da prosperidade não preparou as igrejas. E tem outro aspecto importante, né, Augusto, nessa questão, é de que, às vezes, atribui-se ao diabo aquilo que é disciplina e juízo de Deus, né? Então, as pessoas não conseguem ver a mão da providência exercendo a disciplina ou o juízo quando vem o sofrimento, quando vem a dor, né? Então, uma leitura correta das Escrituras nos leva a entender a soberania de Deus também nas calamidades. Sim, porque o agente dessas calamidades, eu fico olhando, por exemplo, o livro de Joel, né? Onde ele descreve aquela calamidade da seca, do fogo, da praga de chuvas, das pragas dos gafanhotos, um exército inimigo vindo atacar. E quem está por trás dessa ação é o próprio Deus para disciplinar o seu povo. Mas Deus diz, ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com um pranto, com jejum, rasgando o coração e não as vestes, né? Então, é muito importante que as pessoas redescubram a doutrina da soberania de Deus, dos atos soberanos de Deus na história. Perfeito, perfeito. Exatamente da mesma forma. E tem uma outra coisa também, reverendo, com relação... esse é o momento também para que se perceba que algumas igrejas, algumas linhas dentro da cristandade, elas não têm o que dar ao povo. Não tem. Eu estou pensando mais no pessoal liberal, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e que tem dificuldade em crer que Deus é um Deus que atua, que responde à oração. Infelizmente, o liberalismo teológico ele infectou alguns seminários, infectou instituições de ensino, e tem muitos pastores nas igrejas aí que eles são meio que deístas, né? Creem que Deus existe, mas um Deus que está distante, um Deus... E eles não têm mensagem. Como é que eles vão confortar o povo numa hora dessa? O que é que vão dar para o povo que está desesperado, está com medo de passar fome e necessidade? Que esperança vão dar? Se a Bíblia é um livro cheio de lendas, de mitos, de histórias fantasiosas, escritas pelos judeus e pelos cristãos, que mensagem vai dar para o povo? Então, é hora da igreja, do povo cristão, olhar assim e dizer:
Esses caras não têm nada, não é evangelho que esse pessoal está ensinando. Isso é uma filosofia, alguma coisa. E está na hora de fazer a diferença entre o evangelho vigoroso, viril, que é ensinado por Jesus, pelos apóstolos, fala de pecado, de arrependimento, mas fala de cruz, fala do sangue do Senhor, de perdão, de reconciliação, de ressurreição de mortos. Uma vida aqui nesse mundo de confiança em Deus, ainda que nos falte o necessário para a vida. É isso que a gente precisa, um evangelho viril, vigoroso, que pode sustentar a igreja numa hora dessa. Exatamente. Nada diferente. Louvado seja Deus. Acho que e a nossa expectativa é que Deus abra os olhos, né? Abra os olhos das pessoas. Augusto, como você entende também a questão da igreja num tempo desse, sobretudo numa realidade social como o Brasil, onde você tem uma vasta população na miséria, onde o isolamento social, as pessoas não têm o que comer, não têm pão na mesa. E então, às vezes, falar que as pessoas têm que ficar em casa, numa situação de conforto, de uma casa boa, de comida na mesa, é mais simples, mas quantas pessoas, pelas cidades afora aí do Brasil, moram em palafitas, moram em casebres, e se ela não pode sair à rua para vender o seu produtozinho, ela passa fome, criança com fome. O que é que a igreja cristã pode fazer numa hora dessa e deve fazer numa hora dessa para minorar esse sofrimento temporal do ser humano? Esse, para mim, é um desafio, porque, para mim, o que vem depois da pandemia é pior do que a pandemia, né? Porque o caos econômico que se prenuncia aí, se Deus não tiver misericórdia, vai trazer problemas ainda mais graves. Eu creio que a igreja, eu estou lembrando agora de alguns comentários que os pagãos fizeram no primeiro século com relação aos cristãos. Depois, a partir do segundo e terceiro século, quando começou a haver aquelas invasões dos bárbaros no Império Romano, e também quando tinha epidemias, tinha calamidades lá, os pagãos, eles mesmos, eu não sei se agora foi Suetônio, aquele historiador, alguém que comentava para o imperador, dizendo que até chamou os cristãos de ateus, né? Porque não criam nos deuses, dizendo que esses cristãos ateus, eles cuidam não somente dos órfãos deles, mas dos nossos. Então, a igreja dando exemplo, a igreja apostólica, pós-apostólica, dando exemplo, cuidando dos pobres, não somente deles, mas dos pagãos também, com atos de misericórdia, de compaixão. Quando a gente pensa no período de outras crises também, Lutero, falando sobre aquela peste que passou na época da Reforma também, de como os cristãos, mesmo arriscando se contaminar e tudo mais, iam dar auxílio aos doentes. Isso tudo vai requerer de nós um sacrifício e uma renúncia muito grandes de nós, para abrir a mão ao pobre, ao aflito, ao necessitado. A igreja exercer a diaconia, não somente para com aqueles que estão debaixo da sua jurisdição, mas também aos que puderem. Exato. Isso vai ter que ser feito. Na verdade, já está sendo feito. Está sendo feito. Tem igrejas que já estão realizando programas de atendimento. Eu tenho sido testemunha disso. Várias igrejas têm feito isso com muita presteza. E uma coisa bonita, quando se vê as igrejas se mobilizando para socorrer o necessitado, dentro daquela ordem bíblica, os da família, os domésticos da fé, e depois os demais, até os inimigos, né? A Bíblia nos ensina isso, até os inimigos. Pessoas que têm recursos acreditam nesse trabalho, investem nesse trabalho, e eu acho que esse é o momento também da igreja demonstrar sua fé e revelar o seu amor ao próprio. Dessa maneira, levar também a esperança do Evangelho junto com o socorro imediato a essas pessoas aflitas, né? São ocasiões como essas que Deus nos chama a mostrar se nós realmente o amamos de verdade ou só da boca para fora. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Exato. Outra coisa
sofrimento mesmo. Outra coisa que eu queria ouvir você, Augusto, nós vivemos numa época consumista, materialista, onde o status, onde o sucesso, às vezes, é tão relevante para as pessoas, elas gastam somas imensas de dinheiro em coisas que são símbolos apenas da vaidade, sem coisas supérfluas, que têm pouco valor ou quase nenhum valor para a própria vida, para a própria felicidade da pessoa, mas são símbolos de status. Como você vê, depois de uma situação dessa, mesmo pessoas que têm recursos em abundância poderão aprender a viver uma vida mais modesta para utilizar mais esses recursos para a expansão do reino de Deus e para socorro das pessoas? Eu estava pensando exatamente nesses dias sobre isso, quando eu estava meditando no final de Filipenses 4, quando Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar exaltado, como sei estar humilhado. E aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Infelizmente, um versículo tirado fora de contexto, quando Paulo diz posso todas as coisas, quer dizer, eu posso viver humilhado e posso viver, aliás, exaltado e posso viver humilhado. Deus me dá forças para servir. Em ambas as situações. Em ambas as situações. Eu estava meditando exatamente nisso e eu creio, a começar em mim, Hernandes, eu estou aprendendo isso, é uma das lições da pandemia para mim, que eu posso viver com bem menos do que eu tenho. Sempre a gente pode viver. O Senhor Jesus, ele prometeu que nos dá o pão de cada dia, não o pudim de cada dia. Com o pão, ele está comprometido. O pudim é um extra que pode ter ou não. Então, o básico ele nos dá. E tem muito desperdício, tem muito gasto que eram desnecessários. E a gente pode viver com bem menos do que a gente vive. Com certeza a gente pode viver com bem menos do que a gente vive. E é uma das lições que eu quero aprender para a minha vida e que eu quero ensinar. Já falei desse ponto em vários devocionais aqui com o pessoal da igreja. E quem sabe mais adiante alguma pregação, alguma coisa, falar a respeito disso. Mas eu creio que é uma das lições, Hernandes, perfeito, é uma das lições mais importantes. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho mudando, se você me permite mudar aqui um pouquinho de assunto. Tem uma coisa também, Hernandes, aí dentro daquilo que você perguntou, né, como é que a gente vê, como é que vai ficar a igreja depois de tudo isso. Uma coisa que me preocupa, que vem pela frente, é essa questão das liberdades civis. Porque, veja só, na nossa igreja, no nosso país, há uma separação de igreja e Estado, consagrado. O Estado é laico. Né? Uhum. Então, o presidente da República não vai dizer na minha igreja o que é que eu tenho que fazer, e eu também não vou dizer a ele o que é que ele tem que fazer, a não ser como cidadão, usando os meios legais, mas não como organismo religioso, não como igreja. Há uma separação. Exato. Quando veio a ordem, a proibição dos cultos, num certo sentido, ela é anticonstitucional. Né? Ela é contra a nossa Constituição. Mas todas as igrejas, a grande maioria das igrejas atendeu, porque é um momento de calamidade pública. É um momento de calamidade pública. A gente quer dar o exemplo, a gente quer contribuir. Nós não queremos, de repente, ser acusados de estar propagando ou qualquer outra coisa. Mas essa situação ela não pode continuar indefinidamente. Né? Tipo assim, o Estado chegar e dizer assim, agora está proibido aglomeração, está proibido encontro, não pode, isso aí não pode ser. Meu receio é que a gente aguenta isso por um tempo. Mas vamos imaginar, e se o isolamento for dito assim, é indefinido, não vai acontecer, mas vamos imaginar a hipótese. Então vai ter que chegar a hora que a igreja vai ter que pensar o que é que ela vai fazer. Nós vamos parar de nos reunir, porque tentaram isso. Por enquanto, não configura perseguição religiosa. Não é perseguição religiosa o que está acontecendo. Não na minha imaginação. Tá certo? Claro. Mas, de repente, a coisa pode chegar a um ponto em que isso vai ser... Porque tem gente que odeia mesmo a igreja cristã. Sempre houve. Sempre houve. Então, pode ser usado para quebrar a igreja. E aí nós vamos ter que ser chamados a enfrentar esse duro dilema, né? A questão se vamos obedecer a uma lei injusta, se vamos contra a nossa consciência e vamos nos submeter e acabou a igreja só pela internet, ou então fazer como na China.
ou fazer como em outros países, ou mesmo os cristãos nos 3 primeiros séculos, em que o cristianismo era uma religião ilegal. Mas eles, de qualquer forma, se reuniram do mesmo jeito. Então, eu estou preocupado com isso também. Não tenho uma resposta ainda no meu coração nem na minha cabeça, mas eu visualizo essa questão chegando. Quanto mais o tempo passa e a gente fica obrigado a não se reunir. Eu não sei como é que você está vendo isso aí também. Eu acho que é uma questão, por exemplo, a grande mídia hoje tem adotado, na sua maioria, uma postura muito crítica à a igreja cristã no Brasil. Talvez por algumas posturas extremadas, aqui, ali, acolá, que suscite essa oposição. Eu penso que, enquanto vivermos numa postura, num país, num regime democrático, onde as liberdades principais são garantidas, nós podemos primar por isso. Sim. Primar por isso. E nos posicionar com firmeza como quantos cidadãos, né? Para que seja, de fato, garantida, sempre nesse país, a liberdade religiosa. A igreja, ela tem sido uma instituição, a igreja que eu falo, a igreja evangélica, de vanguarda nessa questão, né, dos direitos humanos, dos direitos constitucionais. Sim. Né? A igreja evangélica protestante é formadora de opinião, né? Então, nós não podemos, de forma nenhuma, ficar acuados, nem acovardados. Se chegar, porventura, num futuro, um momento em que a igreja vai ser perseguida, como foi no passado, como tem sido hoje em alguns países ainda, né? Vamos ter que enfrentar, e enfrentaremos, porque a igreja, ninguém pode destruir a igreja, né? Conforme Jesus disse lá em Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei minha igreja. Então, porém, isso não significa que nós devemos contribuir ou nos omitir ou nos acovardar para que qualquer situação de lei, de ordem de lá de cima, venha a retirar de nós esse privilégio, esse direito dentro de uma estrutura, dentro de um país de Estado de Direito Democrático. Isso, até porque a gente sabe que o cristianismo ele está por detrás da formação desses valores da sociedade ocidental que a gente vive isso. O cristianismo tem uma contribuição fantástica para esse direito. A gente quer liberdade de expressão e de crença para todo mundo, não é só para nós, não é isso, Hernandes? Os muçulmanos, os islâmicos, os ateus, cada pessoa crê no Deus que ela quer. Não tem imposição. É livre para isso. Então, a gente sempre lutou por isso. Né? Liberdade para todos, não é só para nós, não. Agora, o que acontece às vezes é que, por exemplo, para mim não configura ainda perseguição religiosa, porque a proibição de reunião foi para todas as religiões. Mas a gente sabe que o cristianismo é a bola da vez. O pessoal, sempre que pode, vai bater em cima dos cristãos, particularmente aqueles cristãos que são mais aguerridos, ou mais querem ensinar a palavra de Deus, são mais voltados para a evangelização e tudo mais, ou então estão exercendo alguma influência. Então, há isso. E minha preocupação é só que isso não seja aproveitado. Com a graça de Deus, não vai, deve precisamos ficar vigilantes. Acho que é a sua mensagem. Exato. Ficar vigilantes e alertas contra... Deixa eu provocar um pouquinho você. Você que tem acompanhado as coisas, o que você acha dessa politização da crise? Agora vamos falar como cidadãos, né? Como cidadãos. Você tem visto algum sinal, algum sintoma da politização dessa crise, dessa pandemia? E como você acha que nós poderíamos reverter isso para que, nesse momento, se deixe de lado melindres pessoais ou partidarismos, político-partidário e qualquer outro interesse político-partidário para que, unidos, a gente possa sair mais rápido desta crise sem tantos
sem tantos reveses. Qual a leitura que você tem feito disso? Da mídia, dos governantes, etc. Lá, eu tenho lamentado bastante que a coisa pegou, que a coisa politizou. E não só aqui, Estados Unidos também, né? Estados Unidos politizou também. Mas em outros países, não. Graças a Deus. Vários países que você vê na Europa, ninguém usou a crise como bandeira política para promover os seus interesses ou interesses da sua ideologia ou ameaçar os governos existentes, nem nada. Infelizmente, aqui no Brasil, a polarização que já existia, ela foi ainda mais acirrada e cada um quer usar o coronavírus como seu aliado, né? Quer usar o coronavírus como seu aliado. E aí, Hernandes, a gente fica... Uma das coisas assim que me desanima bastante, até de... Eu fico sem saber o que fazer, porque eu não sei o que está acontecendo. Porque a quantidade de fake news, de notícias falsas, notícias enviesadas, o tipo de jornalismo que é feito em alguns órgãos e também os ataques que são feitos no Twitter, eu não sei. É tão confuso, às vezes, que eu fico sem saber exatamente. Por exemplo, essa questão de leitos de UTI no Ceará. De repente veio a notícia que já estourou. Não tem mais, o Ceará não tem mais leito de UTI. Acabo de receber um Twitter de alguém mostrando um gráfico, dizendo assim, ó, hospital tal, tem leito aqui, tem leito aqui, tem leito aqui. Eu vou acreditar em quem? Para formar uma opinião. Os dados vêm de um lado, vêm do outro, pesquisa científica, que o pessoal usa também, né? Os políticos usam também, pesquisa científica. Cientistas dizendo isso sobre o Covid-19. E, de repente, o outro lado mostrando pesquisa científica dizendo, né, por um lado, hidroxicloroquina tem efeitos colaterais que matam e não dá certo. Aí outros, não, mas aí vem outra pesquisa mostrando... O cidadão está confuso. Então, o que vai fazer? Como ele já era polarizado politicamente, não adianta. Ele vamos supor, ou ele é Bolsonaro, ou ele não é Bolsonaro. O que ele já era antes, isso aí não vai mudar mesmo, porque ele vai ficar tão confuso que ele vai se apegar naquilo que ele tem certeza, né? Aquilo que ele já tinha antes. Então, eu creio que está trazendo uma confusão muito grande para o país, muito grande. As pessoas não sabem direito o que pensar. Elas estão sendo levadas muito mais pela preferência política do que pela análise da situação ou qualquer dado que, porventura, seja razoável. E eu acho que a igreja, como igreja, não devia tomar partido absolutamente nenhum nisso aí. O que ela devia fazer é o que a Bíblia manda sempre. Orar pelos governantes para que Deus dê sabedoria. Quem quer que seja. Se é o governante que eu votei, se é o governante que eu não votei. Então, eu tenho que orar porque ele está ali como colocado por Deus, como ministro de Deus, para o nosso bem, para promover o bem comum, que é responsável pelas decisões que ele tomar. Deus vai julgá-lo pelas decisões que ele tomar. E eu devo orar e contribuir como cidadão naquilo que eu posso. Na hora de criticar também. E mais do que for certo... não torcer pelo caos, não laborar para quanto pior, a melhor, porque fragiliza este ou fragiliza aquele governante. Augusto, para fechar nossa fala, eu não quero explorar tanto o seu tempo, mas eu fico muito feliz de você nos dedicar esse tempo tão precioso. Antes da gente orar, você orar por nós, para encerrar, como é que a igreja, voltando um pouquinho só para a igreja, como é que a igreja hoje, que vive nesse tempo, eu acho que é o tempo mais empolgante da história da humanidade que nós vivemos, no sentido de ser o tempo da comunicação virtual, das janelas abertas para o mundo, para a comunicação do Evangelho, quando você pode pregar um sermão na sua igreja, na igreja que Deus lhe concede a bênção de ser pastor, e aquela mensagem, ao mesmo tempo, em tempo real, está sendo transmitida para o mundo inteiro, e depois aquela mensagem sobe para um YouTube, e aí milhões de pessoas vão assistir, ouvir a mesma mensagem. Como é que a igreja deva hoje se preparar para ser mais efetiva, mais eficaz nesta comunicação? O que as nossas igrejas, agora falando até do nosso povo presbiteriano, como é que nós poderíamos investir mais nesta área de equipar as nossas igrejas
com bom serviço de som, com a boa captação de imagem, com a boa transmissão, para que o evangelho possa ter celeridade e amplitude? Excelente pergunta. Eu estou me lembrando aqui do... me lembrei aqui do cenário da Reforma Protestante. Pouco antes de Lutero pregar aquelas 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg, Gutenberg descobriu a imprensa. 1450. E se não tivesse acontecido isso, a Reforma Protestante não teria acontecido. Aquelas 95 teses ficariam pregadas lá naquela porta. Mas o que é que aconteceu? Lutero pegou aquilo, imprimiu e panfletou a Europa toda, juntamente com seus folhetos, e livros e tudo mais, e de outros que vieram também. Sem a imprensa, não teria tido reforma. Então, hoje, quando eu vejo o surgimento das redes sociais, da internet e tudo mais, eu vejo como um prenúncio de uma outra reforma. Porque tem muita gente que não tem acesso, Hernandes, não tinha acesso a boa teologia, boa pregação, estudo bíblico, pastores sérios, mas agora, de qualquer parte do mundo, eles podem escutar as suas mensagens, podem escutar as mensagens de outros pastores no mundo todo e ser abençoado. E a gente já percebe isso, a gente percebe o alcance, percebe a diferença. Então, é impensável hoje que as igrejas reformadas, as igrejas que querem pregar o verdadeiro evangelho, elas não tenham elas fiquem sem essa possibilidade, ou não invistam nisso. Você sabe o que me chamou a atenção? Assim que começou, a pandemia começou, os cultos foram proibidos, de repente começou a chegar, você deve ter recebido também, vários pedidos pelo WhatsApp, pessoal dizendo assim, por favor, entra lá no YouTube, se inscreve no meu canal, porque eu preciso chegar até 1000 canais, perdão, 1000 assinantes para poder transmitir os cultos da minha igreja e tudo mais. E aí eu ia lá, quem me mandou, eu me inscrevi. Quem me mandou, eu me inscrevi para ajudar. Mas às vezes eu ia lá, aí no canal tinha 20 pessoas, 30 pessoas, ou seja, o pastor nunca... Não tinha se despertado para isso. Não tinha preocupação, não tinha preocupação nenhuma. E aí ficou muita gente, agora que o pessoal está correndo atrás do prejuízo, né? Está vendo a importância, as redes sociais chegaram para ficar. Isso aí é uma realidade com a qual a igreja vai conviver. E como usou a imprensa da maneira correta, ela pode usar também as redes sociais para levar a mensagem de Cristo ao mundo todo, em locais que a gente nunca pensaria. Você, mais do que ninguém, sabe, né? O alcance aí das redes sociais, sim. Muito obrigado, Augusto, pela sua palavra. Eu quero reiterar, encorajando os nossos colegas pastores a fazer, juntamente com os seus líderes locais, um investimento, primeiro, na área de som da igreja. Você e eu já rodamos por aí, chega em algumas igrejas que o serviço de som é sofrível. Então, é preciso que a igreja invista em som, em captação de imagem, invista nessa questão das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do canal do YouTube da igreja, porque nós temos janelas abertas para o mundo e a gente roda. Eu, às vezes, fui ao Japão 2 vezes, como eu vejo o povo lá que fala a língua portuguesa, está acompanhando na Itália, na Irlanda, nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, para todo lado que você vai, parece que você está com a pessoa ali do lado, ela está te acompanhando, ela está vendo a coisa acontecer. E como você disse, num mundo de tantas vozes, e às vezes dissonantes do Evangelho, como é importante que soe a voz clara do Evangelho, para essas pessoas ouvirem, poderem comparar uma coisa com outra. Não é isso aqui que eu quero, é a palavra de Deus que eu preciso, e essa palavra entra, transforma, muda, faz tudo novo na história daquela pessoa. Então, é um apelo que, de fato, eu quero fazer, reiterando a sua palavra aí para a nossa igreja, a Igreja Evangélica Brasileira. Amém. Apoio total. Gostaria, então, que você orasse por nós, orasse pela igreja, orasse pela nossa nação, orasse pelas outras nações do mundo, para a gente encerrar essa live. Mas antes de encerrar, se eu posso pedir um favor a você, a Luz para o Caminho, ela, você sabe que é uma agência missionária ligada à nossa igreja, uma bênção, e eu tenho o privilégio de servir a Deus ali. E nós começamos agora, recentemente, a fazer cursos de ensino à distância, cursos sobre casamento, cursos sobre
líderes que influenciaram o mundo, panorama do Novo Testamento, do Velho Testamento, da história da igreja, das correntes filosóficas. Eu estou fazendo um curso agora sobre como entender o livro de Apocalipse, pregação expositiva, e gostaria muito, é um desejo que muita gente tem, me pede constantemente. Peço ao pastor Augusto para fazer um curso sobre interpretação da Bíblia, sobre hermenêutica. Eu sei que a sua vida é super corrida, mas se você tiver 1 hora, 1h30, 2 horas para gravar um curso, se você quiser vir a Campinas quando mudar, a gente traz você. Tranquilo. Porque você tem sido uma bênção nas mãos de Deus para ajudar as pessoas a interpretar as Escrituras. Amém. E claro. as pessoas podem ter acesso a esses cursos lá no site da LPC, lpc.org.br, e ver lá esses cursos. Então, acho que vai ser uma grande bênção para nós você puder gravar um curso sobre interpretação da Bíblia. Prometido. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, por favor, meu querido, ore por nós aí, encerrando essa live, por gentileza. Vamos orar. Pai querido, que privilégio poder estar junto com o teu servo, meu irmão e amigo Hernandes, juntos e falando para tantos irmãos que nos acompanharam. E nós oramos, ó Deus, que essas palavras que foram ditas e que partiram dos nossos corações e das nossas preocupações, do nosso compromisso contigo, sejam usadas para abençoar cada um dos queridos que nos acompanhou. Amém. Oramos pela nossa nação, oramos pelas autoridades constituídas, presidentes, ministros de Estado, governadores, prefeitos. Nós Amém. oramos, ó Deus, pela tua igreja espalhada no Brasil, pelos pastores, homens de Deus que querem cuidar do rebanho, pelos crentes em todo lugar, especialmente aqueles que estão passando por necessidade e que vão enfrentar o desemprego, redução do seu salário e outros males. Ó Deus, nos ajuda, como nós falamos aqui, a viver contentes em toda e qualquer situação, a confiar na tua providência, a sermos Amém. Generosos uns com os outros. Amém. E pregarmos a tua palavra no meio dessa situação, anunciando que o Senhor reina e que o Senhor virá com glória na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado, pela tua provisão. Abençoa-nos, pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. 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 Glória a Deus. Augusto, muito obrigado, viu? Que agradeço. E gratidão obrigado. A você, meu irmão. Fica com Deus, então. Grande abraço. Nossa gratidão a todos que nos acompanharam. Bem, fiquem com Deus. Eu quero conversar com você sobre conselhos de Salomão, o rei mais sábio que já viveu, acerca da política. Talvez você possa pensar, mas esse tema agora na verdade, política é arte de bem governar e seriam muito prudentes aqueles que pleiteiam uma posição política, um cargo político, seja de vereador, de prefeito, de deputado estadual, deputado federal, senador ou presidente da República, se pudessem atentar para esses conselhos de Salomão que estão no livro de Provérbios. E eu vou pedir a sua vênia para ler alguns versículos de Provérbios e aqui tirar algumas lições que penso serem muito oportunas, não só para os políticos, mas para você e para mim, que vivemos num país democrático, numa nação maravilhosa que é o Brasil. Então vamos lá. O primeiro conselho está em Provérbios 28, versículo 4. Eu vou ler. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei ficam indignados contra os perversos. Então veja você que é possível alguém estar numa posição de destaque, de comando, seja no legislativo, seja no judiciário, e ao mesmo tempo desamparar a lei. Não levar a lei a sério, ou fazer leis de opressão, ou não obedecer aos preceitos legais, dar um jeitinho para que a lei seja torcida para atender a interesses subalternos ou subterrâneos ou inconfessos. E aqui o texto está dizendo que aqueles que desamparam a lei acabam louvando o perverso, aplaudindo o perverso, favorecendo o perverso, enquanto aqueles que guardam a lei, esses ficam indignados contra os perversos que surrupiam a lei, torcem a lei para oprimir com as suas atitudes, os seus gestos e as suas decisões. Segundo versículo que eu gostaria de trazer para você, Conselho de Salomão,
está aí no Provérbios 28, versículo 12. Diz assim: quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Veja você que o governo de uma pessoa justa, seja no legislativo, seja no judiciário, seja no executivo, traz grande alegria, porque ele possui princípios e valores inegociáveis que não vão ser torcidos nem por pressão ou por sedução. Então, quando ele governa, quando o justo governa, o povo se alegra, há grande festividade. Mas quando sobem os perversos, aqueles que não honram os princípios e os valores absolutos, as leis que são estabelecidas, o povo se esconde. Isso gera medo, isso gera angústia, isso gera insegurança, isso gera temor no coração das pessoas. Outro conselho, aqui no capítulo 28 de Provérbios, verso 15: como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso, que domina sobre um povo pobre. Ou seja, quando aqueles que governam, em vez de servir a nação, se servem da nação, em vez de exercer o seu papel, sua função, para que o pobre seja assistido, cuidado, não com populismo, mas no desejo sincero, com políticas públicas importantes para que eles melhorem a sua condição, eles melhorem a sua condição de estudo, de preparo, de melhor emprego, de melhor salário. Então o texto diz que isso é uma grande bênção, mas como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre o pobre, ou seja, ele não está interessado no pobre, ele usa o pobre para se locupletar, para permanecer no poder ou para se perpetuar no poder, e Salomão está dizendo que isso seria uma grande tragédia, como um leão que ruge, como um urso que ataca. Outro conselho ainda está em Provérbios 28, versículo 16, está escrito assim: o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Ou seja, quando aquele que governa, aquele que legisla, seja ele um vereador, um deputado estadual, federal, um senador, ou um presidente, ou um governador de estado, quando ele é falto de inteligência, as opressões se multiplicam, porque há uma espécie de aparelhamento do Estado para oprimir, favorecendo uns, oprimindo outros, usando 2 pesos e 2 medidas. Então Salomão está aqui advertindo sobre este grande perigo de aquele que está numa posição de comando, de autoridade, ser falto de inteligência, de sabedoria para governar o povo. O líder precisa ter discernimento, precisa ter sabedoria, precisa ter empatia, compaixão, ao mesmo tempo firmeza, para que todos sejam contemplados, não haja partidarismo deste ou daquele, não haja favoritismo deste ou daquele, mas porque haja uma política que possa ser íntegra, transparente, honesta, que abençoe a todos. Há um outro princípio aqui no Provérbios 28 e 29, nós estamos falando aqui dos conselhos de Salomão nesta área da política. Ele diz assim: quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, Salomão está mostrando aqui a necessidade de nós, sobretudo num regime democrático, que nós temos o privilégio de escolher os nossos representantes através do voto, termos o cuidado de sabermos em quem vamos depositar a nossa confiança, a quem vamos delegar a nossa confiança, o nosso voto, a fim de que essa pessoa possa administrar com justiça, com transparência, com lealdade, com fidelidade aos preceitos estabelecidos da lei. Então, quando sobem os perversos, os homens ficam desesperados e se escondem, mas quando eles são depostos do poder ou apeiam do poder, então os justos se multiplicam. Agora vamos ao capítulo 29 de Provérbios, porque Salomão prossegue nesses conselhos,
São princípios gerais, são princípios que se aplicam não só à liderança política, mas à liderança numa empresa, uma liderança na igreja, a liderança na família, uma liderança de um órgão internacional. Então vamos ao outro princípio lá nos Provérbios 29, versículo 2. Está escrito assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Então, existe um suspirar de apreensão, de medo, de angústia, de desespero. E existe uma outra postura de alegria no meio do povo. E quando tem alegria? É quando o justo se multiplica. Quando é que tem medo e pavor? É quando o perverso domina. Então, você olha para a história, que é a nossa pedagoga, e você verá que sempre que alguém ascendeu ao poder e oprimiu, e ameaçou, e perseguiu, e intimidou, ou até mesmo chegou às raias dos limites máximos de perseguição, de privar a liberdade ou até de tirar a vida, o povo geme, o povo se desespera, o povo se esconde, o povo tem medo, o povo fica inseguro. Outro princípio desta área está lá em Provérbios 29, versículo 4. Está escrito assim: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Olha que coisa interessante, porque às vezes essa é uma questão ideológica do ponto de vista da economia. O que é melhor para um governo, aumentar impostos ou diminuir os impostos para que as empresas possam crescer e assim possam dar mais emprego e possa ter mais investimento e possa ter mais economia fluindo e todo mundo possa ter acesso ao consumo? Essa é uma coisa interessante, porque nem todos pensam da mesma maneira. E já Salomão, 1000 anos antes de Cristo, praticamente, ele está dizendo que o rei que é amigo de impostos, o governante que é amigo de impostos, que multiplica impostos, que cria impostos para tudo, que, de certa forma, asfixia a população com muitos tributos, de certa forma, impedindo-os de crescer, de avançar, de melhorar a sua condição, de dar mais espaço para o crescimento da sua empresa, dar mais emprego e ter condições de melhores salários. Ele está agindo na contramão da sabedoria, do bom senso. Isso é palavra de Salomão, isso é conselho de Salomão há cerca de 3.000 anos. E estes princípios da economia estão vigindo até hoje. Eu acho que os melhores economistas entendem que o melhor é você não sobrecarregar o povo com impostos e dar facilidade para que todos possam trabalhar, para que todos possam crescer, para que as empresas possam prosperar, para que tenham mais emprego, mais e melhores salários. É o que Salomão está orientando aqui em Provérbios 29, versículo de número 4. Mas ainda há um outro princípio de Salomão aqui em Provérbios 29, no versículo de número 8. Eu vou ler para você. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O que é o homem escarnecedor? É aquela pessoa que zomba, que blasfema, que fala irrefletidamente, que escarnece da virtude, que faz troça dos valores morais, que adota uma posição na contramão dos valores que devam reger a família, a cidade, as instituições, a nação. Ele escarnece porque os valores estão para ele às avessas, de ponta cabeça, e desta maneira o texto diz que quando esses homens escarnecedores estão à frente, eles alvoroçam a cidade, eles transtornam a cidade, eles colocam as coisas de perna para o ar. Mas os sábios, quando governam, eles desviam a ira, eles pacificam a cidade, eles abençoam a cidade. O exemplo deles enriquece os princípios e valores que devam reger e governar a cidade. Vamos a um outro princípio. É Salomão que está nos instruindo. Eu estou lendo Provérbios 28 e 29, porque é um texto que trata desta questão de conselhos para a liderança política, para a liderança também na família, na indústria, no comércio, nas empresas, na igreja, seja em qualquer lugar. Esses princípios, eles são oportunos, eles são necessários e eles são absolutamente bem-vindos para o bem
da nossa sociedade. Então vamos ao outro princípio que ele diz aqui, Provérbios 29, versículo 12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Ou seja, o governador aqui é aquele que governa, seja ele no município, no estado ou na nação. Se ele dá ouvidos, atenção a palavras mentirosas, ou seja, o governante precisa reinar, governar, legislar com base na verdade. Não pode jamais acolher a mentira, o fake news, a falsa notícia. Jamais deve promover notícias enviesadas para torcer a verdade, escamotear a verdade, suplantar a verdade, enganar a opinião pública. Ao contrário, ele deve ser fortemente contrário a qualquer promotor da mentira, porque a mentira, ela engana, a mentira, ela falsia a verdade, a mentira é forte, poderosíssima, exceto quando a verdade prevalece, a verdade fica de pé, a mentira é manca, a mentira não vai muito longe. E então, diz o texto aqui, que o governador que dá atenção a mentirosos, ou a mentiras, ou a palavras mentirosas, na verdade vai acontecer que todos os seus servos virão a ser perversos, ou seja, vai ser uma escola de falta de integridade, vai ser uma escola que vai promover o mal, vai ser uma escola que vai destruir princípios e valores. Isso vai ser um exemplo negativo, que vai inspirar pessoas a seguir a mesma trilha, porque a mentira vai compensar, o erro vai compensar, e isso vai transtornar a sociedade, isso vai transtornar a governança. Então, é um princípio absolutamente relevante e importante para todos nós. Mas vamos mais, um outro princípio, em Provérbios 29, versículo 14, está escrito assim: o rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. E aqui é algo maravilhoso, porque às vezes é possível que os governantes governem para os mais poderosos, para os mais ricos, para os mais privilegiados economicamente, socialmente. Esses têm acesso às decisões, esses às vezes influenciam as decisões, esses colocam lobbies para que as decisões sejam favoráveis a eles, e muitas vezes essas decisões que favorecem os mais poderosos acabam oprimindo ainda mais os pobres. E Salomão está dizendo que se aquele que governa, ele não julga os pobres com equidade, com justiça, o seu governo vai ser curto, e quem vai encurtar esse governo é o próprio Deus, que vela, que cuida dos pobres. Deus está atento à necessidade dos pobres, e Deus estabelece o governo, porque o governo é uma instituição divina, né? Não há autoridade que não seja constituída por Deus, não importa o sistema político que vai estar vigindo, se este ou aquele, mas em última instância Deus é a fonte maior da autoridade, e cabe a esta autoridade governar com equidade, ou seja, não surrupiar direitos, não surrupiar a possibilidade do pobre receber aquilo que ele precisa receber para que ele possa ter uma vida digna. Então é muito triste quando você vê um governante favorecendo os poderosos, e mesmo às vezes com um discurso populista de que está ajudando o pobre, mas lá na linha final ele está favorecendo os mais ricos, os mais poderosos, e isso vai necessariamente trazer opressão, e vai trazer mais pobreza, e vai nivelar os pobres ainda numa pobreza mais profunda e mais desesperadora. Então, este é um princípio que Salomão está nos dando, da mais alta importância para a governança. Mas tem um outro princípio aqui que eu gostaria que você pudesse observar comigo, sobre a questão da política, tá? E eu gostaria aqui de mostrar o último versículo que eu quero focar aqui, que é Provérbios 29, versículo 27. Está escrito assim: para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Ou seja, quando uma pessoa é justa, ela não aplaude o ímpio, o perverso. Ela não
condecora ou favorece aqueles que vivem na impiedade, na injustiça, na prática da violência. Aqueles que governam para se enriquecerem, para se locupletarem, ou para ampliarem ainda mais favores aos poderosos e para tirar o pão da boca do faminto. Os justos não aplaudem esse perverso. Mas quando uma pessoa é justa, ela também é um problema para o sistema. Porque um político honesto é um problema para o sistema da corrupção. Foi assim que aconteceu com Daniel no Império Persa, quando ele foi colocado como um dos governadores e cabia ao rei Dario, e intencionava o rei Dario colocá-lo numa posição de maior destaque ainda, os pares e aqueles subalternos ficaram incomodados, porque ele não transigia com valores e princípios, ele não vendia sua consciência por propinas ou vantagens financeiras, ele não vendia seus valores absolutos. Então, ele foi um problema, e eles armaram contra ele, tramaram contra ele, até jogarem numa cova de leões. E Deus, então, o defende, o poupa, o livra, e Daniel ainda é mais reconhecido na Pérsia. O que o texto está mostrando para nós é que a Bíblia é clara, e aqui são conselhos de Salomão, de que o perverso jamais será aplaudido pelo justo, e o justo vai ser sempre um problema para o perverso. Mas antes importa obedecer a Deus que aos homens, antes importa seguir a vida de liderança, seja na família, seja na igreja, seja na empresa, seja nas instituições públicas ou privadas, seja na governança, desde um município, um estado, uma nação, seja os legisladores, seja as nossas cortes, egrégias cortes do judiciário. Todos nós, cidadãos, precisamos nos colocar debaixo da autoridade da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, dos princípios de Deus, sobretudo desses conselhos sábios de Salomão. Salomão foi um rei que governou 40 anos em Jerusalém. Deus o cumulou não só de riquezas, mas sobretudo de sabedoria, e ele foi o homem mais sábio da sua geração, o homem mais rico da sua geração, e enquanto ele obedeceu a esses princípios e preceitos, ele foi muito bem sucedido. Entretanto, houve um momento na sua vida em que ele foi negociando esses princípios, foi vendendo esses valores, foi transigindo com os absolutos, e de repente o próprio Salomão passa a ter uma fase crítica na sua vida, normalmente na sua velhice, e ele se rende a falsos deuses, e ele adora falsos deuses, através dos muitos casamentos políticos que contraiu, e ele vai encerrar sua carreira de uma maneira não tão primorosa e promissora como começara. Entretanto, antes de fechar as cortinas da sua administração e antes de encerrar a sua carreira, ele volta-se para Deus e ele reconhece que acima de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E aqui ele está nos dando esses mandamentos que compartilhei com você à luz de Provérbios 28 e 29. Se nós formos sábios, nós observaremos esses princípios. Se nós formos insensatos, nós desprezaremos esses princípios. E a minha oração é que você observe esses princípios, porque em guardar os preceitos de Deus há grande recompensa. E eu espero que esses preceitos aqui, delegados a nós, ou concedidos a nós, ou transferidos a nós, confiados a nós, através de Salomão, que viveu 3.000 anos, há 3.000 anos, possam ser ainda muito úteis para aqueles que estão na governança, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, seja no poder judiciário. Nosso papel como cristãos é orar pelas nossas autoridades. O nosso papel como cristãos é pagar os nossos tributos. O nosso papel como cristãos é interceder para que eles possam governar com sabedoria e com justiça. E desta forma nós possamos viver uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Que Deus abençoe os nossos governantes, que Deus abençoe do vereador do município mais distante do Brasil,
ao presidente, que Deus abençoe o deputado estadual dos nossos estados, da nossa federação, os deputados federais e senadores, que Deus abençoe todos aqueles que estão investidos de autoridade, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário. Que Deus abençoe a nação brasileira e que o nosso coração esteja aberto para ouvir os princípios de Deus e colocá-los em prática. Eu quero hoje conversar com você sobre aquilo que para mim é o mais importante, o mais sublime, o mais glorioso, aquilo que é o centro da própria Bíblia. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, não poderia ser mais resumido e mais abrangente ao mesmo tempo. Quando no capítulo 3, verso 11, a parte final do verso 11, ele diz: porém, Cristo é tudo em todos. Não vejo uma declaração mais abrangente do que essa. Ele é tudo em todos. E não é possível ser mais resumido, objetivo, do que isto. Cristo é tudo em todos. Então, olhando para esta verdade magna do cristianismo, porque o centro de tudo é Cristo, eu queria convidar você para fazer esta linda viagem comigo pela página das Escrituras, para encontrarmos a verdade mais elevada, mais sublime, mais gloriosa, revelada na Bíblia, que Cristo é tudo em todos. E eu quero começar dizendo que Cristo é tudo no Antigo Testamento. Ele é o Criador do universo. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é simbolizado pela arca que Noé construiu, porque só havia salvação dentro daquela arca e só há salvação em Cristo. Ele é simbolizado pelo descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é simbolizado por aquela coluna de nuvem que trazia refrigério, por aquela coluna de fogo que trazia calor. Ele é simbolizado por aquele maná que descia do céu, porque ele é o verdadeiro pão da vida. Ele é simbolizado pela água que brotava da rocha, porque ele é a água viva e só ele oferece essa água viva. Ele é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, porque foi o sangue do Cordeiro colocado no batente das portas que livrou os primogênitos israelitas da morte no Egito. Ele é simbolizado pelo tabernáculo, porque ali se manifestava a presença de Deus, e Jesus é a própria presença de Deus. Manifesta ele o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Ele é representado pela Arca da Aliança. Representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, porque ele é a verdadeira palavra de Deus. O vaso com maná, porque ele é o verdadeiro pão do céu. A vara seca de Arão que floresceu, porque ele foi uma vara seca na cruz, morrendo. Mas ele é uma vara que floresce na ressurreição. Ele é simbolizado pelo templo, a casa de Deus. E ele é a casa de Deus porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou-se entre nós. Ele é simbolizado no Velho Testamento pelas festas. Todas aquelas festas apontavam para Jesus. Ele é simbolizado por todas aquelas cerimônias sacrificiais, porque tudo era sombra dele. Ele é realidade.
Ele é representado pelo sábado. Ele é o nosso descanso. Ele é quem oferece o verdadeiro descanso. Ele é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é o centro do Antigo Testamento. E aí você vai para o Novo Testamento e você vai ver que Jesus é tudo no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta a você o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, os milagres de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a entronização de Jesus, a soberania de Jesus, a promessa da segunda vinda de Jesus. Então, tudo no Novo Testamento também se concentra na pessoa de Jesus. Todas as profecias do Antigo Testamento sobre ele se cumpriram rigorosa e literalmente. Seu nascimento em Belém da Judéia, a estrela que os magos viram no Oriente, a sua estrela. A profecia de que ele seria chamado de Nazareno, embora a palavra Nazareno não apareça no Antigo Testamento, mas ele cresceu em Nazaré, foi carpinteiro em Nazaré. Ele era considerado o Nazareno. Tudo nos foi apresentado com diáfana clareza. Sua vida, seus milagres estupendos, como sinais e evidências eloquentes da sua divindade. Ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, a ponto de os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os coxos andarem, os leprosos serem purificados, os mortos ressuscitarem. Ele se apresentou como o grande Eu Sou, o mesmo nome revelado a Moisés no Sinai. E só no Evangelho de João nós encontramos isso, as 7 declarações de Jesus: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade e a vida, a videira verdadeira. Jesus retrata para nós, desta maneira, que ele é o Deus feito carne, o Deus autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Ele se fez carne. O Novo Testamento nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele é a nossa esperança, a nossa justiça, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa herança. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O anjo anunciou aos pastores de Belém: eu trago para vocês uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, ele nos é então apresentado como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Ele nos é apresentado como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, que vai voltar. Pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. Ele é tudo em todos.
tudo no Antigo Testamento, tudo no Novo Testamento. Mas ele é tudo também na eternidade. Na eternidade, antes da criação, ele estava com o Pai. E ele se prontifica a cumprir a vontade e o plano eterno do Pai, de descer da glória, de esvaziar-se a si mesmo, de assumir a forma de servo, de humilhar-se até a morte e morte de cruz. Não levando em conta a vergonha e a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar-nos com seu sangue. Ele será tudo na eternidade quando a história se consumar, porque ele é a lâmpada da cidade santa. Nós contemplaremos a sua face e o serviremos e reinaremos com ele para todo sempre. Mas também Jesus é tudo na criação. Esse mundo tão vasto, com bilhões de galáxias, de mundos estelares, a ponto de ter mais estrelas do que areias em todos os desertos e praias do nosso planeta. Isso não é fruto do acaso. Isso não é resultado de uma mega explosão cósmica. Isso não é resultado de geração espontânea. Isso não é resultado de evolução de milhões e milhões de anos. A Escritura diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Por meio dele, Deus fez o universo. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Então ele é tudo na criação. Não apenas como criador, mas como preservador de todas as coisas, porque nele tudo subsiste. Ele é aquele que mantém todo o universo, não só integrado, mas sem autodestruição. É ele quem mantém todas as coisas. É ele quem sustenta todas as coisas. Ele é o Criador, ele é o provedor, ele é o preservador, ele é o governador, ele é o Senhor de toda a criação. Mas ele também é tudo na providência. Tudo na providência. Ele que dá o seu sol para os justos e injustos. Ele quem dá chuvas em tempo oportuno. Ele é quem alimenta as aves dos céus e veste com beleza os lírios do campo. Ele quem atende todas as nossas necessidades e supre todas elas conforme a riqueza da sua misericórdia. Ele quem escuta as nossas orações. Ele quem atende o nosso clamor. Pela mediação dele é que nós falamos com o Pai e temos as nossas orações respondidas. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é tudo também na nossa salvação. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é a porta para o céu. E ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Ele é o único caminho para Deus. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nem os anjos, nem os homens, nem os reis, nem os príncipes, nem os religiosos. Salvação é exclusivamente em Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é a porta do céu, o caminho para Deus, o mediador entre Deus e os homens. Ele é tudo na nossa salvação. Ele assegura a nossa salvação. Ele garante a nossa salvação. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Pode ser a pessoa mais quebrada pela vida, mais maltratada pelas circunstâncias. No momento em que essa pessoa crê em Jesus, ela está salva. Ele disse, em verdade vos digo, quem crê em mim tem
a vida eterna. Portanto, buscar salvação nas obras, buscar salvação nos méritos humanos, buscar salvação nos sacrifícios ou buscar salvação nos ritos religiosos é um equívoco. Porque salvação é só em Jesus. Ele é tudo na nossa salvação. Mas ainda, Jesus é tudo também na história. Ele é o autor da história. Ele é o Senhor da história. Ele quem levanta reis e abate reis. Ele quem levanta reinos e derruba reinos. Ele é aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. É aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Ele quem dá norte para a história. A história não é cíclica, como pensavam os gregos. A história não é um caminhão sem freios, ladeira abaixo, como pensam os existencialistas. A história é teleológica. Ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E na consumação da história, todos os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Quando ele vier na sua majestade e glória, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele estará assentado no trono como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. A história não está à deriva. Nós não caminhamos para um desastre. Neste mundo onde os homens pensam que o apertar de um botão, o mundo se incendiará. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz que quem vai apertar esse botão não é o homem, é o próprio Senhor Jesus. Os céus vão, de fato, ser incendiados, os elementos abrasados se derreterão. Céus e terra vão ser passados pelo fogo, mas não pela mão do homem, não pela iniciativa humana, não pelo poder bélico construído pelas mãos humanas, mas pela ação soberana de Cristo, porque Ele é o Senhor da história. Ele está no trono, Ele governa, Ele reina para sempre. Os reis são apiados do poder, os poderosos morrem, os reinos se abalam, nações grandes se tornam pequenas, nações pequenas sobem ao topo do poder. A dança das cadeiras, há uma gangorra entre os reinos deste mundo. Onde está o Império Egípcio? Onde está o Império Assírio? Onde está o Império Medo-Persa? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? Caíram. Outros hão de cair. Mas o reino de Cristo não passará. É eterno. Porque Ele é o Senhor da história. Ele governa a história. Ele está conduzindo todas as coisas para uma consumação final, onde a vitória retumbante será de Cristo e da sua igreja. Não seguimos um líder fracassado. Não seguimos um rei vulnerável. Ele é vencedor, invicto em todas as batalhas. Ele não conhece fracasso, ele não conhece derrota. Jamais alguém ameaçou Jesus. Ninguém pode ameaçar Jesus. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todos os homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Ele é o Senhor da história. Mas, finalmente, Jesus é tudo no Antigo Testamento. Ele é tudo no Novo Testamento. Ele é tudo na eternidade. Ele é tudo na criação. Ele é tudo na providência. Ele é tudo na salvação. Ele é tudo na igreja. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o protetor da igreja. Ele é o salvador da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o marido e a igreja é a sua esposa. Ele é tudo em todos. Eu concluo, por fim, dizendo que Cristo é tudo no céu. Para ele, diz Paulo em Efésios 1:10, todas as coisas convergem, tanto as do céu quanto as da terra.
Ele será o grande Cordeiro, adorado, servido, onde todo o universo vai se reunir com os anjos e a igreja glorificada e todo o ser que existe, para exaltar aquele que está no trono e ao Cordeiro, dizendo a ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é a lâmpada da Nova Jerusalém. Ele é o rei que vai ser servido e adorado para todo sempre. Nós o veremos face a face. Nós o contemplaremos na sua glória. Nós o veremos na sua majestade. Nós reinaremos com ele e nós serviremos a ele pelos séculos dos séculos. Então volto à frase inspirada pelo Espírito Santo, proclamada e escrita pelo apóstolo Paulo. Cristo é tudo em todos. Não podia ser mais sintético, não podia ser mais abrangente. Você conhece esse Cristo? Você já o serve, o adora como Senhor da sua vida? Hoje pode ser esse dia oportuno, porque amanhã pode ser tarde demais. O propósito da própria existência humana é glorificá-lo, deleitar-se nele para sempre. Deus abençoe a sua vida.